Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, né? É um prazer estar recebendo vocês aqui e poder estar compartilhando com vocês o que Deus ministrou em meu coração na leitura da manhã de hoje. Eu fiz a leitura da manhã de hoje no livro de Hebreus, capítulo 1, e Deus falou grandemente ao meu coração. E eu vou estar compartilhando aqui com vocês os versículos que me chamaram a atenção e a minha reflexão que eu fiz em cada um deles, né? Logo no primeiro versículo, né, do capítulo 1 de Hebreus, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Isso me chamou bastante atenção, né? Porque antigamente as pessoas ouviam a voz de Deus, né? Deus falava com elas através dos profetas, através de alguns sinais, né? Não que ele não fale conosco hoje através dos sinais. Mas me chamou a atenção porque hoje ele fala diretamente conosco através de Jesus Cristo. A gente fala diretamente com ele, a gente pode ouvir a voz de Jesus através da palavra, né? Em oração, a gente consegue ouvir a voz de Jesus, a gente pode sentir, a gente pode tocar, a gente pode ouvir a voz dele vinda diretamente dele, né? E isso é um privilégio que nos tempos antigos, né, nos tempos passados, eles só podiam ouvir a voz de Deus através dos profetas, né? E nos dias de hoje a gente pode falar diretamente com Jesus, ter acesso ao coração de Deus através, né, de Jesus Cristo. E aqui, né, no capítulo 1 também vai falar, né, que Cristo, como Filho de Deus, como diz o título, né, ele é superior aos anjos. Cristo é superior aos anjos, ele é superior a tudo, a todas as coisas. Aqui no versículo 4 diz assim: feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A beleza de Jesus Cristo é mais excelente do que todo e qualquer outro. O nome dele é o nome mais lindo que a gente já viu e vai ver. Não há e nunca haverá um nome mais lindo que o de Jesus Cristo, mais poderoso. Jesus Cristo é único em nossas vidas. Ele é único para mim, para você e para todos aqueles que permitem que ele entre na vida, que ele faça morada. Jesus tem um poder lindo, maravilhoso, ele é único. E aqui no versículo 6 vai dizer assim: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Ou seja, até os anjos adoram a Jesus, se prostram ante a presença dele. Então por que nós não iríamos adorá-lo? Que nós venhamos adorar a Jesus em espírito e em verdade, não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele é, porque ele é soberano e está acima de todos. Então até os anjos o adoram. E aqui no versículo 8 ao 12 vai dizer assim: mas do Filho diz, o Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborrecestes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, como um manto os enrolarás, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, aqui eu fiz a anotação sobre o que eu li, né, sobre os versículos citados. Eu já resumi um pouco para vocês, né, mas eu vou estar lendo aqui, compartilhando com vocês o que o Espírito Santo falou ao meu coração, e vou estar lendo aqui para vocês, né. Confesso que foi algo grandioso, é algo maravilhoso sentir a presença de Deus, ouvir a voz dele, saber que ele nos ouve, que ele está ali do nosso lado. É gratificante que eu consiga ouvir e consiga me aproximar dele com sinceridade, com verdade, não por interesse,
por bens materiais, mas por querer buscar mais da presença, por desejar e ansiar alimentar o meu espírito com a verdade que liberta, né? Que é Jesus Cristo. Eu vou estar lendo aqui para vocês o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração através da leitura, né? E dos versículos que eu marquei e li aqui, né? Para vocês. A excelência da beleza de Jesus é a mais perfeita e inigualável. A superioridade do seu nome é maior que tudo e todas, mais belo até mesmo que os anjos. Todos os anjos se prostram ante ele e o adoram. Jesus é de mais excelência que os anjos. O trono de Jesus, o seu reinado é eterno. Tudo passará, acabará, mas o seu reinado não passará. Ele ama a justiça e os que se opõem a ele se aborrecem porque não conhecem a verdade e a sua maravilha. Se aborrecem porque preferem os desejos da carne e não a vontade do Espírito Santo de Jesus. No princípio, tudo foi fundado por ele e para ele. Terra e céus glorificam o santo nome de Jesus. Todos os que se opõem à verdade, que se opõem a Jesus, perecerão. Tudo e todos passam, envelhecerão, acabarão, mas Jesus permanecerá eternamente. Jesus nunca mudará, ele sempre continuará o mesmo. O seu poder, o seu reinado, o seu trono permanecerão. Jesus permanecerá por toda a eternidade. Nós iremos morrer, iremos envelhecer, iremos sofrer perdas, mas o reino de Jesus Cristo, o seu nome será glorificado. Ele permanecerá para sempre. O trono dele, o reinado dele nunca acabará, porque Jesus é superior a todos, a tudo o que já existiu, o que existe e o que virá a existir. Nada se iguala ao poder de Jesus Cristo, nada é superior ao seu reinado. Os anjos o adoram, se prostram aos seus pés. E os que se opõem à verdade dele, infelizmente, irão perecer, irão ter um fim trágico, né, doloroso, porque não se permitiram conhecer a verdade que muda, que transforma, e essa verdade é Jesus. Aqueles que se opõem à vontade do Espírito Santo e preferem viver e fazer os desejos da carne, viver a sua própria vontade, não vão conhecer verdadeiramente a Deus, porque eles estarão voltados em realizar os seus próprios desejos, não os desejos, as vontades que Jesus tem para cada um de nós. Eu anotei aqui também, né? Jesus nunca mudará, ele sempre estará disposto a nos perdoar, a nos abraçar, a nos amar, a nos salvar e nos conceder a vida eterna. Jesus nunca vai olhar para o seu pecado, te julgar, te condenar como o mundo condena. Ele está disposto a te abraçar, está disposto a te perdoar. Basta você permitir que ele se achegue até você e que você se achegue até ele, né? Que você se arrependa verdadeiramente, porque algumas pessoas têm uma visão errada, né, do evangelho, que Deus é amor, ele é amor, mas ele também é justiça. Então ele vai te retribuir conforme os seus atos. Se você anda em adultério, anda praticando pornografia, né, assistindo pornografia, anda usando coisas, drogas, essas coisas, né, se você se arrepender de verdade, ele não vai olhar para o seu pecado, mas sim para o desejo do seu coração de se arrepender, de ser salvo, de mudar de vida. Então, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, na nossa leitura da manhã. Eu vou tentar compartilhar com vocês a leitura, né, do capítulo de Hebreus. Eu vou tentar estar compartilhando aqui com vocês. Não vou ler o capítulo todo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, né? E eu sei que vocês não gostam de vídeos muito longos. E eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, né, as reflexões dos versículos que me chamarem a atenção e que Deus ministrar ao meu coração, né? Ele tem falado bastante comigo esses dias. É muito gratificante, né, ouvir a voz do Espírito Santo, saber que ele está nos ouvindo, que ele nos responde. Isso
é lindo, é maravilhoso sentir a presença do Senhor. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que se você está em pecado, se você se afastou dos caminhos do Senhor, se volte para Ele. Não fique com medo ou receio, achando que Ele não vai te perdoar. Se você se arrepender verdadeiramente, confessar os seus pecados ao Senhor, Ele vai te perdoar, Ele vai te limpar, te purificar, te santificar, te conceder uma vida nova. Então, se você se encontra assim, eu desejo que você se arrependa, que você se encontre verdadeiramente com o Senhor. E se você ainda não experimentou a presença de Deus, se você ainda não se achegou a Ele, que você possa se chegar. E se você não souber como fazer isso, apenas clame ao Senhor. Peça que Ele te ajude, entregue a sua vida a Jesus, né? Diga que você reconhece Ele como seu único Deus e Salvador, que você quer ser limpo, que você se arrepende dos seus pecados e que você não quer mais viver em pecado, que você não quer mais tentar preencher o seu coração com as coisas do mundo, mas preencher com a verdade que liberta, que cura, que salva, que vai te levar à vida eterna, que é Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe, né, a vida de vocês. E se você não souber como fazer a oração, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um outro vídeo, né, falando a respeito. Então é isso. Que Deus abençoe o dia de vocês, abençoe o trabalho, a casa, a família de vocês, guarde vocês de toda a maldade deste mundo. E é isso. Se vocês gostarem do vídeo, eu peço que vocês compartilhem, deixem um like, compartilhem com alguém, com algum familiar seu, né, para que ele também possa estar sendo edificado pela palavra. Eu estou pedindo para que vocês compartilhem não por visualizações ou quantidade de likes. Não, é para que a mensagem de Deus possa alcançar cada vez mais vidas e elas sejam transformadas pelo poder de Deus, para que a mensagem seja levada ao coração de quem está necessitando da palavra do Senhor, porque somente Ele pode mudar e transformar a vida de quem se encontra em pecado, libertar, né? Então é isso. Mais uma vez. Então é isso, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. Beijos e até o próximo vídeo.